Saudações àqueles que nos assistem pela internet, em transmissão direta. É um prazer, um privilégio, uma alegria estar aqui. E a intenção nossa é apenas dar uma pincelada rápida, obviamente que nós não teríamos condição de penetrar em todos os detalhes dessa que é a nossa referência, é o livro que foi escrito, que estão ensinando aos nossos filhos. Como disse Tiago, fruto de uma reflexão já de uns 28 anos, escrevendo, palestrando sobre assuntos que estão contidos aqui nesses capítulos. Então, a nossa intenção é, numa primeira parte, fazer uma reflexão sobre a questão da educação cristã, educação escolar cristã, como nós estamos chamando. E traçar algumas considerações a partir dos pressupostos cristãos que nós temos no que diz respeito ao campo educacional. E, na sequência, numa segunda parte, nós queremos, então, entrar um pouco mais em uma proposta e na análise da proposta nossa no que diz respeito à construção de uma pedagogia redentiva. Educação escolar cristã é o nosso tema. E nós temos necessidade de fazer aqui algumas definições. Quando nós nos referimos à educação secular, nós vamos estar falando do sistema educacional e de um processo educacional que não considera, nem no seu conteúdo, nem na sua premissa, a existência de Deus. Então, é totalmente secularizado. E eu diria que esse é o sistema no qual, provavelmente, com toda probabilidade, nós fomos educados. Nós atravessamos, somos fruto, somos produto desse sistema, que tenta abstrair a ideia, o conceito de Deus. Essa é a visão que a maioria das escolas, dos sistemas pedagógicos tem com relação à questão da educação. Então, algumas referências que nós vamos estar falando à educação secular é nesse sentido. Nós precisamos definir também o que é educação religiosa, porque muitas vezes a ideia de educação cristã e educação religiosa se confundem. Educação religiosa é aquela educação que diz respeito aos dados e fatos contidos na palavra de Deus. É aquela educação que encontra o seu meio ambiente e o seu local correto dentro de uma igreja, dentro da escola dominical, que está preocupada em transmitir, consolidar aqueles conceitos que nós temos nas Escrituras. Mas, nesse sentido, ela é restrita ao campo das Escrituras e é necessário que façamos essa diferenciação daquilo que é chamado, por vezes, de educação cristã. E aí vem a necessidade que eu senti, para não estar fazendo essas definições o tempo todo, ou dissociações, o que é educação cristã ou o que é educação religiosa, de começar a utilizar o termo educação escolar cristã, em vez de simplesmente educação cristã. Nos Estados Unidos é muito comum se falar de Christian Education. E, ao se falar disso, há um entendimento logo de que estamos falando numa escala muito mais abrangente da educação do que simplesmente a educação religiosa. Mas eu creio que no nosso contexto é necessário essa diferenciação e o termo melhor é realmente educação escolar cristã. Precisamos, então, cristalizar e ter essa compreensão de que quando nós falamos de educação escolar cristã, nós estamos falando da abordagem de todas as áreas de conhecimento a partir de uma cosmovisão cristã. Estamos falando, então, da educação numa escola, no ambiente acadêmico, onde qualquer área de conhecimento é trazida à sala de aula e é trazida para a atenção dos alunos, e os mestres têm
a consciência e a convicção de que vão estar ministrando aquela área específica de conhecimento, mas alicerçados numa visão de mundo que é cristã. Alicerçados numa compreensão da nossa vida, do nosso propósito, que parte dos pressupostos contidos na palavra de Deus. Se somos cristãos, temos a convicção de que a palavra de Deus é a verdade, e então nos alicerçamos nessa verdade para tentarmos compreender o mundo e as diferentes áreas de conhecimento que existem. Talvez nós possamos exemplificar aqui, um dos pontos-chave seria a abordagem secular na educação, ela é vista, pelo menos por nós cristãos, como sendo conhecimentos variados, isolados, e nesses conhecimentos falta muitas vezes esse elemento de integração que é exatamente a fé cristã, que são exatamente aqueles conceitos relacionados à divindade, ao Deus soberano que existe, e ao ser abstraído desse ministrar do conhecimento, nós terminamos com esses conhecimentos isolados, quando não distorcidos também por essa própria ausência do Deus soberano. Enquanto que na educação escolar cristã, pelo menos o nosso objetivo, poderíamos diagramar como sendo um círculo que proporciona uma visão unificada de vida. Não somente nós estamos preocupados em preparar cada um dos alunos nas áreas de conhecimento que existem, mas nós estamos dando a possibilidade de que vejam a vida numa forma unificada e não dissociada. Então, essa seria uma das grandes diferenças que nós teríamos aqui com relação à abordagem secular na educação. E aí, como cristãos, nós nos alicerçamos na palavra de Deus. E o Salmo 19, no meu entendimento, é um dos pontos onde essa cosmovisão cristã está mais clara, mais presente. É um trecho da palavra de Deus onde nós encontramos e também encontramos o relacionamento que ele tem com todas essas áreas de conhecimento e com a nossa visão de vida. Eu gostaria de rapidamente ler, então, esse salmo e fazer o relacionamento com essa visão integrada de vida que o cristão deve ter. Poderíamos dividir o salmo em 3 partes. A primeira parte é constituída dos versículos 1 a 6, onde nós lemos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Essa é a primeira parte aqui desse salmo, versículos 1 a 6, e aí nós perguntamos o que é que isso tem a ver com a nossa cosmovisão, com o nosso entendimento de vida. Tem tudo a ver. Nós temos aqui uma menção à criação, um reconhecimento de que o universo, ele procede de Deus. Mas nós temos mais algo aqui que é importantíssimo no processo educacional. Há uma declaração da harmonia que existe na criação. Há uma sistematização. Há uma sequência que é observável na criação. E em Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós lemos também que Deus delega a gestão, o domínio da criação aos seres humanos. Ele diz: dominai sobre a terra, sujeitai-a. Ora, domínio
implica a aquisição de conhecimento. Você não pode dominar, você não pode controlar nada se você não tiver conhecimento sobre aquilo que você está recebendo, essa delegação específica de dominar. Então, isso torna legítima ao cristão as diferentes carreiras, áreas, profissões. Na hora que Deus nos delega esse domínio sobre a criação, Ele está nos dizendo qualquer área de conhecimento dessa criação é legítima. O cristão pode adentrar com toda tranquilidade e segurança. O universo que procede de mim, ele tem que ser entendido, compreendido, você tem que penetrar, e isso significa envolvimento num processo educacional que reconhece a pessoa de Deus e o universo no qual nós existimos, a terra na qual nós somos colocados, como procedente de Deus também. E essa própria harmonia, essa sistematização, que o Salmo está cheia dela aqui, falando de como há uma sequência e os dias se sucedem, e essa sequência harmônica do universo, dos planetas em órbita, de tudo isso que aponta para Deus e mostra como nós devemos reconhecer que há uma glorificação a Deus pela própria criação. É exatamente isso que possibilita fazer ciência. É exatamente isso que possibilita a prática, a metodologia científica, a repetibilidade dos processos. É verdade que ciência é feita pelo cristão e por aquele que não é cristão, pelo crente e pelo descrente. Mas o cristão tem a possibilidade de fazer ciência reconhecendo que isso vem do Criador, essa sistematização, essa possibilidade de repetibilidade dos processos é algo que Deus colocou na própria criação e é através dessa observação que nós podemos conhecer a criação e nós podemos nos envolver nessa criação e então fazemos isso de uma forma muito mais coerente, muito mais consciente. Aliás, coerência e consciência é um dos nossos alvos quando nós estamos tentando adentrar o processo educacional e expor todas essas questões aqui sem descartar a pessoa de Deus, mas considerando ela como integrante de todo esse processo. Então essa é a primeira parte do Salmo. O que é que tem a ver com a nossa cosmovisão? Tem tudo a ver, primeiramente, essa menção à criação, à harmonia e essa possibilidade que nós temos de legitimamente nos envolver em qualquer área, em qualquer esfera de conhecimento. Uma segunda parte vai nos versículos 7 a 10, onde nós lemos: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Nesses versos aqui nós vamos observando o conceito de lei, o conceito de um regramento que procede de Deus. E também isso tem tudo a ver com o nosso entendimento do mundo. Há uma lei. Essa lei transcende as leis físicas e químicas que nós vamos encontrar na criação física. Para discernir as leis físicas e químicas, nós vamos até a primeira parte do Salmo. É aquela repetibilidade dos processos que nós encontramos. Mas a criação é mais do que isso. É mais do que uma sequência de leis físicas e químicas. Nós estamos falando aqui de uma lei moral, de um ethos que procede também do Criador e que vai permear toda a criação. A criação de Deus, ela não subsiste num vácuo moral. Existem padrões comportamentais, existem padrões éticos. Há uma segurança que nós temos de que aquilo que procede de Deus é bom. Há a possibilidade de discernimento de coisas que são boas e coisas que não são boas. E nós começamos a observar que o conhecimento não pode ser divorciado dos preceitos de Deus.
e que esse conhecimento ele se processa de uma forma muito mais adequada, pertinente e profunda, quando há um reconhecimento e respeito à pessoa de Deus, porque nesse reconhecimento e no respeito está o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do verdadeiro saber, do verdadeiro entendimento. Então, é um grande engano se pensar que você pode alijar a pessoa de Deus do processo educacional e ter uma educação supostamente objetiva. Não, ela é extremamente subjetiva e danosa. Ela promove a dissociação e não a unificação do pensar. Se nós acreditamos em Deus, se nós temos as premissas cristãs, nós temos sim que trazê-lo a essa equação, porque ele é peça fundamental, primordial, ele é a origem de tudo. E finalmente o Salmo nos tem uma terceira parte aqui, que vai dos versículos 11 até o versículo 14. E esses versos dizem assim: além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Mais do que uma poesia, esse é um salmo didático. Ele está nos ensinando sobre uma criação que procede de Deus, que é harmônica, que não subsiste num vácuo moral, mas que possui uma lei de Deus que permeia toda a criação. E agora ele traz mais alguns conceitos que têm a ver, sim, com a nossa cosmovisão. A palavra de Deus, ela é verdade porque ela também é extremamente realista. E ela nos traz uma visão realista de vida. Vejam que nesses versos aqui é onde nós temos os conceitos de correção, de admoestação, de direcionamento. Eles nos mostram que alguma coisa aconteceu que perturba a harmonia da criação. Existem falhas, existe pecado. Mas a própria palavra de Deus traz a resposta e traz o relato do porquê dessa falha e dessa dissonância que nós encontramos na criação. Existe falha, existe pecado. Se nós somos cristãos, nós reconhecemos isso. Mas aí vem a parte gloriosa, as boas notícias. Existe necessidade de redenção, mas existe esperança no meio do caos. Nós temos não apenas a palavra que é realista, e sabemos a razão dessas realidades que não são nada agradáveis, mas nós temos também a esperança no meio do caos. E existe também um propósito, uma finalidade na nossa existência, que é exatamente glorificar a Deus de tal forma que Ele venha a se comprazer em nós. Uma visão unificada de vida, então, considera todas essas coisas, o Deus criador de todas as coisas, Ele como fonte do conhecimento, Ele nos colocando numa criação aonde nós podemos pesquisá-la, adentrar em todas as áreas, na consciência de que ela tem também uma lei moral que nos dá o discernimento entre o que é certo e o que é errado, e a visão realista de que alguma coisa perturbou esse equilíbrio. Nós reconhecemos e conhecemos isso como pecado, e ao mesmo tempo, ao verificarmos e constatarmos esses problemas na nossa existência, nós temos também a solução para eles, que é a salvação em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então essa é uma visão unificada de vida. Aquele que não é cristão, ele pode reconhecer alguns desses pontos, mas ele não consegue uni-los e nem consegue ter as respostas. E muitas vezes ele até distorce a realidade que está sendo amplamente verificada e ele chama o pecado de disfunção social ou coloca algum outro rótulo, mas não adianta tentar colorir aquilo que
representa um grande problema que tem que ser confrontado e que também não pode estar ausente da nossa constatação dentro dessa área educacional. Então, resumindo, o que é que tem isso a ver com a educação escolar cristã? Tem tudo a ver com a nossa cosmovisão, então tem a ver com a educação escolar cristã. Né? Na primeira parte dos Salmos, versículos 1 a 6, domínio da natureza, domínio outorgado ao homem, a aquisição de conhecimentos é atividade legítima. Então, o cristão devia estar intensamente envolvido no processo educacional e desejoso de ter esse processo educacional o mais coerente possível e aquele que mais honra o Criador da terra, do universo onde nós habitamos. Gênesis 1, 28 é aquele trecho que nos delega o poder de dominar a criação, ou nos dá esse mandamento, aquilo que os teólogos chamam do mandato cultural. É exatamente a possibilidade de nós entrarmos em todas as esferas de conhecimento para que sejam pesquisadas e apresentadas para a glória de Deus. A segunda parte do Salmo mostra que esses conhecimentos não podem ser divorciados da lei de Deus. É necessário que tenhamos o conhecimento da estrutura da criação e ela não veio num vácuo moral. E, por último, os versos 11 a 14, a terceira parte, nos mostra os reflexos dessas verdades na vida prática, o contexto moral do aprendizado numa criação que é afetada pelo pecado. O que é, então, a educação escolar cristã? Cristalizando um pouquinho mais a definição, nós diríamos que é um processo de comunicação de conhecimento e treinamento dos dons naturais. Eu sei que isso vai contra uma série de ícones no circuito pedagógico, aonde hoje em dia se diz, e o nosso propósito não é entrar em muitos detalhes numa discussão do construtivismo, o livro entra em bastante detalhes nesse sentido, mas hoje em dia se falar em comunicação de conhecimento, às vezes espanta os pedagogos, os educadores, porque a ideia básica que tem sido vendida ao longo das décadas é que conhecimento não se comunica, mas ele simplesmente se constrói autonomamente em cada pessoa. Mas não é esse o conceito de conhecimento que nós encontramos na palavra de Deus, não é esse o conceito de conhecimento que faz justiça à realidade, e os professores sabem disso, que se eles não se empenharem na comunicação do conhecimento, ele não vai surgir espontaneamente na vida de cada aluno. Mas também a educação escolar cristã reconhece que as pessoas são singulares, elas são diferentes, elas foram formadas individualmente pelo Criador e com talentos e dons naturais que devem ser encorajados, que devem ser promovidos, que devem desabrochar ao longo de todo o processo educacional. E a educação escolar cristã faz tudo isso aqui baseado em alguns fatos básicos como princípios, pelo menos 4 que nós colocamos aqui. Que o homem ou as pessoas, o homem no sentido genérico, mas as pessoas não são neutras. Isso também contradiz a maioria da visão pedagógica da atualidade, porque parte-se da neutralidade da pessoa humana. Os cristãos deveriam saber isso daí com muita profundidade, intensamente, saber que isso não condiz com a realidade, nem com aquilo que nos revela a palavra de Deus. As pessoas nascem pecadoras, nascem em pecado. As pessoas não são neutras. Ora, se elas não são neutras, o processo educacional tem que ser diferente, ele tem que dar bastante atenção a direcionamento, a disciplina. Ele não pode simplesmente deixar o aluno entregue à sua inclinação natural, porque a inclinação natural necessita dessa correção e dessa disciplina. Um segundo fato básico também, Deus criou o homem para servi-lo. As pessoas têm propósito nessa vida. E o propósito não é um propósito egoísta de apenas avançar, independentemente dos direitos dos outros, pensar apenas nas suas vantagens, dos seus direitos. Não, nós procedemos de um Criador e fomos criados para servir a esse Criador. E isso tem implicações pedagógicas tremendas e profundas.
Isso nos dá senso de propósito, senso de vida. Isso destrói o egoísmo latente que nós temos em função do pecado, porque nós temos um sentido maior para a nossa existência. E a nossa felicidade? O cristão é aquele que não busca a felicidade pessoal? Não, de maneira nenhuma. Ele busca sim, mas é um subproduto dessa conscientização, desse processo, desse propósito maior que ele possui, de glorificar a Deus. E se ele está conscientemente envolvido no seu dia a dia, nos seus afazeres, desse propósito maior de vida, ele vai receber, usufruir, desfrutar da verdadeira felicidade na sua vida, como um subproduto dessa conscientização maior, desse rumo que ele vai impor na sua vida. O processo educacional nosso também tem que refletir isso. As pessoas têm propósito, elas não foram simplesmente colocadas aqui, elas não apareceram aqui simplesmente pelo acaso, mas elas foram aqui colocadas com um propósito também, por um Criador que possui propósitos, possui um plano, possui direcionamento para tudo aquilo que nós somos e fazemos. Uma terceira premissa é que o homem é um ser religioso. Religião não é algo opcional, mas a religiosidade da natureza humana é algo que está lá porque nós somos estruturados dessa maneira para refletir nessa religiosidade o reconhecimento do Criador. Todos foram formados à imagem e semelhança de Deus, crentes e descrentes, cristãos, não cristãos. No entanto, canalizam essa religiosidade de forma adequada apenas aqueles que reconhecem ao Deus soberano e a pessoa de Cristo como Redentor, aqueles que têm a experiência do Espírito Santo habitando em suas vidas, revelando essas questões que muitas vezes não são entendidas por aqueles que não viram a salvação real. Mas o cristão deveria ter essa conscientização de que esse é um dos grandes pontos de contato que nós temos com todas as pessoas, e essa religiosidade que ela expressa de uma forma distorcida, o homem adora a criatura em vez do Criador, essa religiosidade ela tem a sua canalização apropriada no reconhecimento do Deus verdadeiro. Isso tem implicações também no nosso processo educacional. E um quarto ponto também, que é básico nessa visão da educação escolar cristã, é que todo o ensinamento secular traz em si filosofias anticristãs. Pode parecer uma afirmação ousada ou até inconsequente, mas não é. Se a nossa estrutura de pensar não encontra lugar para aquele que é o Criador do universo, o que é que nós podemos produzir com essa estrutura de pensamento? Vamos produzir alguma coisa que é distorcida, ou pela omissão, ou pela própria distorção. Então, um dos trabalhos da educação escolar cristã é exatamente procurar esse discernimento aonde é que estão as distorções trazidas por um sistema educacional que desconsidera a pessoa de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de como a filosofia anticristã se introduz no texto acadêmico. Isso aqui foi extraído de um livro de história, e eu peguei esse livro de história de uma escola cristã, porque era o único livro que ela tinha, ou seja, até alguns anos atrás nós não tínhamos muitas alternativas nas escolas cristãs de material didático de orientação cristã. Hoje em dia já existem algumas possibilidades, algumas ferramentas para os professores cristãos. Mas esse texto aqui é escrito por, eu vou colocar já, projetar todo ele, por Francisco de Assis Silva, está no volume 1º, página 37, um historiador, e ele está aqui tratando de história geral, e dentro do campo da história geral, ele está aqui nos dizendo a história do povo judeu. Então essa é a proposição. Veja o que é que ele escreve aqui nesse texto. Ele diz assim: a mais importante contribuição dos hebreus foi, sem dúvida, sua religião monoteísta, o judaísmo. Antes, porém, de atingir o estado monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus,
a religião passou por várias fases. Deixe-me comentar um pouco essa primeira proposição aqui do Francisco de Assis Silva. Ele está reconhecendo uma contribuição do povo judeu, mas uma premissa básica no seu pensar que transparece aqui é que a religião ou a religiosidade é fruto de uma evolução do pensamento. A visão que os judeus ou os hebreus têm de Deus é fruto de um pensamento que foi mudando através dos séculos. Está claro aqui, a religião passou por várias fases. Mas vejam, ele está aqui contando, esse é um livro de história geral. Aí ele diz assim: de início, os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas que, segundo eles, eram habitados por espíritos Elohims. Posteriormente, passaram por uma fase de monolatria. Monolatria é a adoração exclusiva de um único Deus, sem, contudo, negar a existência de outros deuses. E aí, nós deveríamos parar aqui e dizer, alto lá, onde é que você achou isso? Qual é a fonte? Aqui nós temos um livro de história, mas aqui nós temos uma distorção tremenda do que é a história. Isso aqui é má historiografia. Qual é a fonte que ele tem para dizer que os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas, que segundo eles eram habitados por espíritos, Elohims? Ora, Elohim é um dos nomes de Deus lá no Antigo Testamento. Mas você não vai encontrar os hebreus nesse tipo de adoração como um povo, com coesão como povo. Aí você diz, não, mas o relato que nós temos do povo hebreu vai mostrar que eles tinham uma adoração falsa de vez em quando. É verdade, mas cada vez que essa adoração falsa ocorre, ela é entendida como tal, especificada como tal, contrastada com aquela religião que é verdadeira. E nós não temos aqui, na história do povo judeu, uma evolução da religiosidade. Nós temos uma religiosidade que é correta, que é a adoração ao Deus verdadeiro e que encontrava desvios de vez em quando no percurso histórico daquela nação, exatamente em função do pecado. Exatamente porque as pessoas vão abandonando a fé que deveriam ter e colocar no Deus único e verdadeiro. Mas você não vai encontrar nenhum documento histórico, e infelizmente a maioria dos livros despreza aquela fonte maior de conhecimento, que é a própria palavra de Deus, mas você não vai encontrar nenhum documento histórico que venha substanciar essa conclusão que ele coloca aqui. Mas a criança de 9, 10 anos, que está talvez, possivelmente na faixa etária aqui de assimilação, ele vai para casa e vai dizer, olha, aquilo que vocês estão me dizendo aí, né, e fala para os pais que são cristãos, que estão falando do povo hebreu e da igreja que está colocando, não é verdade, porque o livro de história diz que a adoração era de rios, fontes, poços, árvores, montanhas. E aí o texto diz que posteriormente eles passaram por uma fase de monolatria. E aí ele explica o que é essa monolatria que ele está categorizando aqui. É a adoração exclusiva de um único Deus, sem, contudo, negar a existência de outros deuses. Também é uma fantasia aqui, fruto da imaginação do autor. A história do povo hebreu que nós temos é aquele pilar: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E não havia comparação com os deuses que eram humanos, fruto da projeção humana, e que eram colocados ali como alvo de adoração pelos povos vizinhos. Aquilo era sempre identificado como falsa religião. E aí ele continua dizendo, o monoteísmo, segundo alguns, teria surgido com Moisés, só se definiu plenamente entre os séculos VII e VI a.C., com o trabalho de grandes profetas como Isaías, Miqueias e Amós. A revolução religiosa desses profetas consistiu na afirmação do monoteísmo, pregavam que Jeová era o único Deus universal, pregavam também a prática da bondade e da justiça,
Miqueias afirmava: o que o Senhor quer de ti é que pratiques a justiça, ames a misericórdia, acompanhes humildemente o teu Deus. A religião hebraica era também salvacionista ou messianista, isto é, acreditava na vinda de um Messias salvador de um povo. Também transparece nesses últimos trechos aqui essa visão de que há uma evolução da religiosidade e, na realidade, isso só foi se definir no século VII ou VI antes de Cristo, e não vê uma continuidade de um Deus que se revela na história daquele povo e que recebe adoração e que vai se revelando, uma revelação que vai sendo compilada em documentos que nos são legados à igreja neotestamentária, o Antigo Testamento como base, o Novo Testamento complementando, explicando, aplicando tudo aquilo que estava lá colocado. Então, esse é um texto de história geral. Na realidade, ele está ensinando uma falsa religiosidade. Por isso que nós dizemos que o texto acadêmico tem que ser feito uma triagem para que nós saibamos aonde estão as distorções. Educação escolar cristã ou educação cristã, às vezes é mal compreendida como sendo a inserção da Bíblia. Algumas escolas evangélicas, essas áreas de conhecimento são simplesmente exemplificativas, ciências naturais, exatas, comunicação, ciências sociais, acham que inserindo a Bíblia terão então a educação cristã ou a educação escolar cristã. Mas essa não é a nossa compreensão, essa não é a nossa proposta também. Na realidade, a nossa visão é que as áreas de conhecimento, todas elas são tocadas por esse conhecimento primordial, básico e maior que nos é revelado na palavra de Deus. Então, todas as áreas são permeadas e são tocadas com essa visão também, com essas premissas básicas da fé cristã. Será que não há, então, nenhum ponto de contato? Será que nós temos que jogar fora todo o nosso aprendizado, o nosso saber? De maneira nenhuma. Mas é necessário que nós reconheçamos que existem algumas divergências primordiais, substanciais, com a visão pedagógica secular. É necessário que a gente saiba que se somos cristãos e se vamos levar coerentemente as nossas premissas ao campo educacional, então nós vamos ter que identificar com clareza aonde é que existe uma dissonância. Nós já temos mencionado algumas aqui nesse caminhar nosso, mas vejam aqui algumas divergências básicas que nós temos. De um lado, temos as premissas pedagógicas atuais, e do lado direito aí eu coloquei o contraste do fundamento bíblico. Por exemplo, uma das premissas básicas do processo educacional secular é com relação à aparição da vida, a aparição da raça humana. E nós vemos e lemos que a raça humana apareceu por um processo natural e aleatório. Essa é uma premissa básica que você vai encontrar basicamente em todos os textos que abordam a educação de um ponto de vista secular. No entanto, quando você considera a revelação bíblica, o contraste do fundamento bíblico, nós vemos que a Bíblia apresenta o universo, a vida, como sendo criação de Deus. A humanidade como sendo criação especial de Deus dentro da sua criação maior. Uma humanidade que é criada à imagem e semelhança dele, com dignidade inerente. Uma humanidade que procede de um casal. E nós temos um registro histórico descritivo e não alguma coisa meramente poética, lá em Gênesis capítulo 1 e 2 e Marcos 10, 6, Jesus Cristo reafirmando aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. Uma segunda premissa da atualidade na área pedagógica é a neutralidade moral das pessoas. Mas contrastando com isso, a Bíblia afirma a realidade da universalidade do pecado.
em vários trechos da palavra de Deus. Nós destacamos 2 trechos aí, Isaías 64:6, Romanos 3:23, mas as pessoas não são neutras, elas não nascem neutras. Uma terceira premissa é a possibilidade do homem gerar respostas e estruturas morais por si mesmo. O fundamento bíblico nos mostra que as posturas morais assumidas pelo homem são por si um reflexo da existência e transcendência do Deus Santo e Justo. Mesmo os descrentes, quando eles colocam regras comportamentais, eles estão refletindo inconscientemente algum padrão que está ali colocado, porque eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a palavra de Deus ensina, a Bíblia ensina, que o envolvimento consciente no reconhecimento e adoração desse Deus e também as ações morais pessoais é algo possibilitado por intervenção divina, pela redenção efetivada por Cristo Jesus, aqueles que ouvem o seu chamado e são atraídos e sustentados pelo Espírito Santo de Deus. Vários trechos da palavra de Deus, alguns que estão aqui projetados, nos falam disso e contrastam com essa visão do homem secular. Conhecimento, nós já tratamos isso aqui, a questão da intransmissibilidade do conhecimento, mas a Bíblia apresenta o conhecimento como sendo transmissível. Ele procede de Deus, inicialmente, a fonte de todo o conhecimento, e procede às pessoas e vai de pessoa a pessoa. Vários trechos também nos falam com muita pertinência de que o conhecimento é transmitido. Paulo fala a um jovem pastor Timóteo dizendo, olha, escolhe pessoas que sejam idôneas, que possam receber de você aquilo que você recebeu de mim, e de tal maneira que elas possam passar a outros também. Então, a visão do conhecimento que nós temos na palavra de Deus e na realidade é muito diferente daquela que nós encontramos na visão secular de educação. Uma quinta área de diferença, a ausência de propósito maior para o homem, a não ser a sua própria felicidade, ou num patamar mais altruísta, às vezes, o bem da própria humanidade. Hoje se fala muito, não, o bem da humanidade, mas para aí. Enquanto que o cristão, ele reconhece que o fim principal das pessoas é glorificar a Deus e desfrutar desse enquadramento e propósito criativo por toda a eternidade. Então, existem alguns pontos que apresentam divergências básicas, e isso pode, às vezes, levar o educador cristão a um desespero, dizendo, então, não tem nada a ver uma coisa com outra, são situações completamente diferentes. Mas o que eu quero reforçar aqui é que existem pontos de contato. Existem, sim, pontos de contato. Francis Schaeffer, um grande filósofo cristão, já falecido, mas que falou com muita pertinência a todas essas áreas, ele disse assim, na realidade, ninguém é capaz de conviver de forma coerente com os pressupostos não cristãos e, consequentemente, por ser confrontado com o mundo real e consigo mesmo na prática, sempre será possível encontrar algum meio para conversar. Ninguém poderá manter-se onde está, suspenso entre o mundo real e as conclusões lógicas de suas pressuposições. O que ele está querendo dizer é que as pessoas são submetidas a choques de realidade. E ao confrontarem a realidade, terminam desenvolvendo formas de pensar que refletem a realidade, e se refletem a realidade, nós como cristãos estamos também dentro dessa realidade e existem pontos de contato, até nas áreas aqui da pedagogia contemporânea. Por exemplo, relacionar aqui alguns com a questão da complexidade, transversalidade, inter e transdisciplinaridade. Todos esses são termos muito em voga hoje em dia, né? Complexidade, né? Mohan escreveu extensamente sobre a questão de que as coisas são complexas, e são mais complexas do que se imaginavam. Elas não são tão simples, e por serem complexas, elas não são tão divisíveis, não podem ser atomizadas como já foram no processo educacional. Então, na medida que ele apresenta essa questão da complexidade, nós, como cristãos, vamos até
esses escritos e reconhecemos que realmente isso é verdade. Elas são bem mais complexas. Na realidade, os cristãos sempre disseram isso, que elas eram muito mais complexas. Que as áreas de conhecimento não poderiam ser ensinadas de uma forma estanque, mas tem que existir transversalidade, interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, aqueles famosos eixos transversais que os pedagogos conhecem muito bem, onde você vai unir diversas áreas de conhecimento através de um projeto, às vezes. Mas tudo isso aponta para quê? Aponta para uma fonte única do conhecimento, que é o nosso Criador. Então nós podemos sim abraçar com tranquilidade essas questões, que são questões pedagógicas da atualidade, mas temos que entender as nossas divergências, sermos críticos delas, e temos que entender também o contexto no qual nós vamos abraçar. Questão da individualidade. A pedagogia também tem enfatizado isso, que as pessoas são indivíduos, então aquela educação massificada é algo que tem que ficar para trás, ela tem que olhar que as pessoas são diferentes. E nós, como cristãos, dizemos sim, reconhecemos as pessoas. Não é bom falar em individualidade, porque isso pode encorajar egoísmo e não é um sentimento que nós queremos. Mas singularidade é um termo que nós podemos abraçar com toda tranquilidade. Cada pessoa é singular, formada pelo Criador de uma forma única. E, consequentemente, o processo educacional será mais perfeito na medida que ele reconhecer essa singularidade e conseguir não massificar aquilo que tem que ser ministrado, mas, nesse reconhecimento da singularidade, ter alguma maneira de abrigá-las e customizar o nosso processo educacional aos educandos. Com a questão dos 4 pilares da educação, né? Foram desenvolvidos pela Unesco num processo e num programa sob a coordenação de Jacques Delors, ainda vivo, e eles ganharam ampla aceitação global, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E é óbvio que essas 4 áreas do aprendizado, que são colocadas como tão cruciais nas nossas escolas, elas podem receber uma roupagem humanística. Elas podem receber uma roupagem dissociada de qualquer conotação com a nossa cosmovisão cristã. No entanto, as nossas escolas cristãs, elas podem não somente conviver pacificamente com essa especificação quádrupla da missão de ensino, mas elas podem, na realidade, dar corpo, dar significado a esses termos aqui, a esses aspectos. O aprendizado do conhecimento é bem especificado, por exemplo, em Deuteronômio 6, 1 a 8, no Salmo 78. Né? Aprender a conhecer, como as pessoas devem conhecer os atos de Deus na história, e o relacionamento que elas têm que ter umas com as outras pessoas também, aprender a fazer o aprendizado, o envolvimento com as tarefas a serem realizados. Isso também é muito claro em diversos trechos da palavra de Deus. Aprender a convivência, aprender a conviver é patente. Nós fomos criados seres sociais. E não é bom que nós estejamos só, nos diz a palavra de Deus, e a partir dessa célula máter que é a família, nós somos criaturas sociais, então aprender a conviver tem um contexto cristão também. E aprender a ser, né, obviamente, é a condição essencial para que nós vejamos a distância que nos afasta da perfeição divina e também para que nos joguemos as misericórdias na esperança de redenção e de propósito nessa vida. Com a questão, constatação dos males sociais, os cristãos também têm que estar sintonizados com isso. A palavra de Deus nos manda que nós estejamos também sensíveis e estejamos agindo nesse sentido. Até com relação ao construtivismo, que eu sou tão crítico, quase que
metade da primeira parte do livro, eu dedico a uma crítica do construtivismo, mas nós reconhecemos que foi uma visão, a visão do construtivismo, que trouxe um dinamismo maior ao processo educacional, principalmente na interatividade, fazendo com que o aluno não ficasse simplesmente passivamente recebendo aquilo que lhe era ministrado. Talvez a gente possa até dizer que nessa movimentação construtivista, os próprios materiais didáticos, né, quando eu estudei, eles eram terrivelmente maçantes, né, preto e branco, e você olhava um livro didático que você não queria nem chegar junto. Hoje eles são atraentes, hoje dá vontade, você pega o livro do seu filho, dá vontade de você querer aprender novamente, voltar para a escola. Então, essa movimentação toda nós podemos nos identificar. E até, eu digo, com as pedagogias de Freire, que eu também tenho no meu livro, uma série de críticas à pedagogia de Freire, mas tem algumas questões que ele próprio levanta, aonde ele mostra que quando ele fala tanto em autonomia, mas aquilo que ele preconiza não é tão autônomo assim. Ele sente a necessidade de um regramento, de uma disciplina, e nós temos essas respostas também. Então, a proposta nossa no livro é de uma pedagogia redentiva, como solução às escolas cristãs. E uma coisa que é necessária é que nós temos que discernir as áreas de concentração de maior influência filosófica, as áreas de maior vulnerabilidade. Se nós traçássemos aqui alguns eixos, e aqui na vertical nós plotássemos a quantidade de ensinamentos cristãos, anticristãos, ensinamentos como daquele exemplo do livro de história, e aqui nesse eixo horizontal colocássemos as matérias ou campos de conhecimento. De um lado, colocaríamos as ciências exatas, do outro lado, as ciências humanas, e a curva aqui de penetração filosófica anticristã é mais ou menos isso daqui. Muito pouca possibilidade aqui na área das exatas, e na medida que você vai caminhando em direção às humanas, bastante possibilidade de distorções, porque o pensar é um pensar que alija Deus da sua estrutura de pensamento. Né? Repetindo aqui, agora com um pouquinho mais de detalhes, de um lado nós teríamos as exatas, do outro lado as humanas, e aí se nós fôssemos colocar aqui áreas de conhecimento, né, as exatas colocaríamos matemática básica, os blocos de construção aqui de todas as ciências, ao lado dela talvez gramática, e exemplificativamente talvez geografia, ciência, história, sociologia, leitura. No campo lá, do lado direito, nós teríamos filosofia, onde você está totalmente no campo do pensar. Né? A penetração filosófica anticristã, a possibilidade é extremamente maior naquele lado. Pedagogia redentiva, ela tem que começar a fazer esse tipo de análise para ver onde deve ser a maior área de cuidado e de concentração. E então, no livro, nós escrevemos, e vamos apenas mencionar aqui, nosso tempo está terminando aqui para essa primeira etapa, nós queremos uma pedagogia que tenha um alicerce metafísico, mostrando que existe alguma coisa além daquilo que é físico. Um alicerce epistemológico que responde à pergunta como é que se sabe, né? Como se chega à verdade. E na nossa visão pedagógica nós temos as respostas para isso. Como é que nós chegamos ao conhecimento? Um alicerce ontológico que responde à questão de quem é que nós somos. Nós temos também as respostas, sabemos quem nós somos. Como cristãos, nós temos uma radiografia interna, na realidade, uma tomografia teológica computadorizada que nos mostra o que é que nós somos na realidade. Nós não sabemos disso simplesmente por dedução, mas porque a palavra de Deus nos dá uma descrição. Romanos 3 é uma radiografia daquilo que é o homem na sua escala natural. Um alicerce nomístico, nomos lei, fala das leis, existem regras e leis, e a nossa resposta é sim, existem. Um alicerce ético, há discernimento do certo, há diferença entre o certo e o errado, sim.
Um alicerce relacional, as áreas se relacionam entre si e as pessoas se relacionam entre si também. Um alicerce metodológico, qual o papel do professor? O professor tem sido depreciado pela visão pedagógica corrente. Ele passou de mestre, daquele que domina o seu assunto, para um mero facilitador, que é o termo utilizado na atualidade. Mas ele é mais do que isso. E ele só é eficaz se ele for mais do que isso. Nós temos também, como cristãos, as respostas a essa questão. Sabemos também que a criação não é meramente utilitária, mas há toda uma questão estética, beleza, mas uma beleza que existem padrões também para que nós possamos aferir a beleza. Não é algo meramente subjetivo, mas que existirão padrões de aferição. E, finalmente, um alicerce teleológico, vem de telos, propósito, fim. Há propósito na vida? Sim, nós temos que reafirmar isso com toda convicção. São os 9 alicerces que nós colocamos lá na terceira parte do nosso livro. Eu queria terminar com uma citação aqui do Gordon Clark, que é um filósofo também que fala com muita pertinência, e ele diz assim: as escolas seculares não são obviamente cristãs, mas com semelhante obviedade não são neutras. As Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento, mas as escolas, omitindo todas as referências a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam, na realidade, que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus e que Deus não pré-ordenou qualquer acontecimento. E ele termina dizendo: as escolas não são, nunca foram, nunca poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorarem a Deus. Isso não é neutralidade. É a pior forma de antagonismo, porque julga que Deus não é importante, que ele é irrelevante à raça humana, e isso é ateísmo. Muito obrigado pela atenção de vocês nessa primeira parte.